Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Pausa Saudável. Esse momento que a gente para a vida corrida lá de fora para falar sobre saúde. Eu, Fabiola Campos, mais uma vez aqui, sendo mãe, empresária, esposa, faço atividade física, me preocupo com a dieta, mas não posso negligenciar um pouco, ou até em sua totalidade, a saúde mental, que é o tema de hoje. Hoje a gente está com a Vanessa Menck aqui. Muito obrigada, Vanessa. Ok, o prazer é meu estar aqui contigo. A Vanessa eu já conheço há um certo tempo, mas profissionalmente eu vou conhecer junto com você, porque ela vai falar um pouquinho sobre a sua carreira, sua área de atuação, o que ela gosta de fazer. Tem pacientes, né, que certamente ela transformou suas vidas e ela vai contar um pouquinho essa história aqui pra gente. Então, obrigada, a palavra é sua, seja bem-vinda. Tá bom. Bom, né, eu trabalho com psicologia já há bastante tempo, eu me formei em 97, uma longa história, né? E no início da minha profissão eu trabalhei com recursos humanos, fiz meus estágios nas lojas Renner, que na época era uma empresa gaúcha, e de lá para cá muita coisa mudou, né? E aí fui trabalhar na General Motors em Gravataí, fiz parte do início da fábrica, e aí depois acabei indo morar na Alemanha, tendo uma experiência, porque meu marido foi fazer doutorado lá. E dei uma curva na vida profissional, né? Na volta, em vez de ir para recursos humanos, eu acabei investindo na área clínica, fazendo formação, estudando. Então, desde 2009, eu tenho trabalhado no meu consultório, atendendo pacientes e ajudando as pessoas, né, a transformar suas vidas e viver um pouco melhor, se entender, se conhecer, se cuidar. A psicologia, para mim, ele é um braço super importante, porque eu trabalho com muitos parceiros psicólogos. A minha área de atuação é na nutrição mental, né? Na psiquiatria nutricional. Então, eu acredito muito no trabalho do terapeuta, seja ele a especialidade que for, TCC, né? Psicanálise, enfim. Porque nós todos precisamos nos conhecer mais para lidar com os problemas do dia a dia, não é isso, Vanessa? Eu acho que, eu costumo dizer que a pessoa não deve fazer terapia porque precisa, mas porque merece, né? Eu sei que eu sou super suspeita para falar sobre isso, mas eu acho que, assim como a gente está falando, é o nome do programa Pausa Saudável, eu acho que a terapia é uma pausa saudável, e mesmo quem não vai na terapia oficialmente, tem que poder usar um tempo da vida para cuidar de si, para olhar para como está vivendo, para tentar enxergar melhor a sua vida, né? Eu costumo dizer que na terapia, assim, a gente tenta colocar uma lente, uma luz na vida, e eu acho que é um privilégio ter alguém junto contigo, pensando na tua vida, em como as coisas estão seguindo, no que tu não está conseguindo enxergar, quais são os boicotes que tu faz, né? Assim, tem muita possibilidade se a gente está disposto a encarar os desafios que a vida vai apresentando, né? Acho que é muito importante esse espaço de cuidado, né? De um tempo para se ocupar de si e de um cuidado integrado, né? Quando tu fala assim da nutrição, do corpo, assim, a mente está totalmente conectada com o corpo. Então, eu acho que uma coisa boa da idade é a gente entender de que a gente tem que colocar coisas boas para dentro, né? Tanto do alimento, da água e das experiências que a gente vai vivendo, assim, né? De poder escolher o que faz bem, entender o que não faz, né? E eu acho que esse é um exercício que a gente vai aprendendo com a vida, né? Só que a gente também tem que entender que o sofrimento é algo super importante, né? E que a gente tem uma ideia e uma tendência, quando fala de saúde mental ou de características, de pensar que a tristeza é ruim e que a alegria é boa, né? Isso não é verdade. A gente tem um cardápio de emoções. Hoje está na moda o filme Divertidamente, eu não sei se você já viu. Vi domingo. E eu acho que ele de uma forma lúdica, mostra uma coisa que é muito importante. Todas as emoções têm a sua função e a gente tem que poder usufruir delas, né? A gente tem uma mania, por exemplo, a gente não ensina as crianças a lidarem com a braveza, com a raiva, com os ciúmes, com a inveja. Parece que tudo isso é ruim, né? E, na verdade, assim, isso aí tá aí, isso aí é humano, né? A gente deveria poder pensar que mesmo as pessoas que a gente ama, elas têm coisas que não nos agradam. E tá tudo bem, né? Assim, a gente também tem coisas que não agradam as pessoas. E, então, não tem o lado bom e o lado ruim, a gente tem os dois dentro, né? E a psicologia, quando ensina a gente a lidar com isso, com essas questões que não estão no nosso controle, né? De certa forma, nos ajuda a ter mais sabedoria. Sabedoria em agir em relação à atitude do outro, entender o porquê que eu estou sentindo esse sentimento, né? Por que eu estou com raiva? Por que eu estou triste?
E aí, o nome já diz, né? É analista, porque a gente vai analisando as coisas de forma mais racional. Mesmo que seja a emoção, eu vou analisar a emoção, né? Eu digo isso porque faz quase 4 anos que eu faço terapia. E isso aí, para mim, é um investimento na minha vida. Claro que tem semanas que, embora a hipocrisia, né? Pausa saudável é um projeto para a gente pausar, mas eu não vou dizer para vocês que eu não tenho uma vida corrida, com muitas atribuições. O exercício de desacelerar, ele é super importante. Mas aí, acabo deixando a terapia para depois, que é um grande erro. Porque eu sinto que naquela semana que eu não faço, eu sobrecarrego a semana seguinte. Porque a vida, a emoção não para, né? E aí, Vanessa, quando um paciente te procura, né? E aí você colocou muito bem que às vezes a gente não deve achar que terapia é só quando a gente precisa. Hoje em dia, nessa vida corrida que o pessoal tem lá fora, né? Que a gente também acaba falhando um pouco em se permitir a ter essa vida corrida. Quais são as principais queixas hoje em dia no consultório? Tá? Você falou do divertidamente, tem lá o sentimento da ansiedade junto. Isso é muito corriqueiro. É diferente lá de quando você começou. Os pacientes traziam outras questões. Eu acho que a vida está muito diferente, né? A vida hoje ela é muito acelerada, assim. Acho que a gente tem a tecnologia chegou com tudo e a gente faz parte praticamente a última geração que viveu sem celular, né? É verdade. Então, assim, talvez a gente... E a tecnologia é ótima, a gente não pode dizer que só tem coisa ruim, mas, assim, também teve o custo de tudo isso, né? Então, a gente está sempre ultra ligado em tudo, a gente tem muita informação e muitas vezes uma informação parcial ou até falsa, né? Isso. Então, assim, eu acho que a mente ela está muito agitada e as pessoas estão muito aceleradas e a ansiedade é um problema muito grande hoje que chega no consultório. Mas eu acho que a gente pode assim comparar essa questão emocional com uma questão quase digestiva, né? Quando eu como alguma coisa e alguma coisa me faz mal, eu sei mais ou menos o caminho que aquilo vai percorrer no meu corpo, eu sei mais ou menos o que eu vou fazer para me aliviar daquilo. Eu vou tomar um remédio, eu vou tomar um chá, eu vou vomitar e aquilo vai passar. Nas questões emocionais, é como se a gente engolisse uma pedra. E a gente precisa dar conta de engolir essa pedra. Só que a gente vai fazer como? A gente não sabe quanto tempo vai levar e a gente não sabe o caminho mental que aquela pedra vai percorrer. Então, a gente costuma ajudar o paciente ou a gente pensar, né, como é que a pessoa em casa hoje pode pensar para cuidar de si. A forma mais nobre, e por isso a terapia está aí, é a gente usar a palavra. É a gente poder nomear aquilo que está nos incomodando, seja qualquer que seja o sentimento. É a gente poder contar uma história daquilo que está nos fazendo sofrer. Esse é o maior alívio, é o alívio que causa menos confusão mental, assim, né? Porque se a gente não usa a palavra, a gente não é capaz de dar nome para o que a gente está sentindo, provavelmente isso vai buscar a via do corpo. Então, acaba entrando no comportamento. Ou eu vou começar a comer muito, ou eu vou começar a bater porta, ou eu vou começar a ser agressiva, ou meu humor vai ficar alterado. E uma terceira e última via é o corpo, né? Então, a gente não consegue falar, não age, mas daqui a pouco a gente começa a estar sempre com dor de cabeça, com gastrite, com ânsia de vômito. Então, a gente tem alguma forma de colocar para fora aquilo que a gente está sentindo. E a terapia é este lugar onde a gente vai ajudar o paciente a conversar e falar sobre a história dele. A gente, às vezes, né, quando pega um paciente que tem uma situação muito grave, uma situação muito urgente na vida, é muito comum dizer assim, nossa, mas eu só queria os meus problemas antigos de volta, né? Porque, via de regra, a gente se ocupa muito e a gente tem uma tendência a olhar para o que está ruim na vida e não valorizar as coisas que estão bem. E aí, quando vem uma coisa muito grande, tudo que a gente queria eram aqueles problemas antigos que a gente se apegava, né? Eu acho que a grande sacada da vida, Fabiola, é poder entender assim que a vida é agora, né? E que tem coisas ruins que acontecem, mas que a gente poder superá-las, eu acho que quando a gente vive coisas ruins, a gente também aumenta a nossa capacidade emocional, a gente tem mais texturas emocionais. E isso a gente usa para o resto da vida, assim, né? Um sofrimento aqui fica guardado na nossa mente quando a gente consegue superar e a gente pode usar numa outra situação. Então, a gente fica uma pessoa muito mais interessante. A gente pode dizer assim, seria ótimo se não tivesse sofrimento na vida. Isso não existe, né? Não existe vida perfeita. Mas também é uma riqueza a gente
podido passar por tantas coisas, né, que nos desafiaram e nos fizeram crescer. O nosso objetivo em terapia é crescimento mental, né? É a pessoa poder achar ferramentas para lidar com a vida. Sim, e os desafios, eles são de cada um, né? Porque você tem que inserir a formação dessa pessoa, a rotina que essa pessoa tem, os traumas que essa pessoa vivenciou, né? E cada pessoa é um universo. Cada pessoa tem um jeito de ver a vida, né? Seja certo ou seja errado, cada indivíduo é um mundo, é um universo. Eu estou falando isso porque a gente tem filhos, eu tenho filhos, e aí cada um tem um jeito completamente diferente do outro, mesmo tendo sido criados juntos. Uhum. E cada um se comporta de uma forma diferente diante das contingências da vida, né? Uhum. Então, tem aquele filho que se tranca no quarto, e tem aquele filho que dá risada e nem se importa e vai fazer outra coisa, né? Talvez até esse que não se importa muito, eu até vou falar uma bobagem aqui na sua frente, já que você é analista, certamente você vai ter uma resposta diferente. Mas olhando, a gente acredita que o que não se importa lida melhor. Mas, ao mesmo tempo, eu me preocupo, porque pode ser que ele não esteja vivenciando aquela dor de uma coisa que incomodou ele. Ele disfarçou. O outro não, o outro realmente fica mal, todo mundo sabe que ele não gostou, e ele alivia e toca a vida, né? Então, não dá para saber até que ponto aquilo ali afetou alguém, né? Mas aí tá falando uma coisa, quando começa falando do universo de cada um, acho bem interessante, né? A experiência de morar fora do Brasil me ajudou muito, assim, me ajuda muito na clínica. Parece assim, tu ser estrangeiro num lugar é uma experiência, se tu não saber falar a língua do lugar, é uma experiência que impacta na tua identidade, assim, do tipo, quem que tu és se tu não sabe falar o que tu quer, né? Só que eu acho que a gente pode transportar isso para a clínica no sentido, não é só quem fala uma língua diferente que é diferente da gente. Cada um é um universo. Às vezes no consultório tu vê assim, a pessoa está falando uma coisa, tu acha que entendeu, mas o que é para aquela pessoa aquilo? Às vezes a pessoa diz assim, eu casei. O que é casar para uma pessoa? É assinar um papel, é entrar na igreja, é morar com uma pessoa, assim. Isso só como exemplo de que é muito diferente o que eu acredito e o que tu acredita de muitas coisas, né? Quando tu fala dos filhos, né, e a gente pensa assim, nossa, mas tem o mesmo pai e a mesma mãe, é tão diferente. Bom, né, de certa forma ninguém tem o mesmo pai e a mesma mãe. Porque assim, quando nasceu o primeiro, tu era uma mãe. Depois, quando nasceu o segundo, tu já tinha um outro filho. Então, não pode mais ser a mesma coisa, num outro tempo, né? Então, cada um teve um pai e uma mãe. E aí a gente pensa assim, como é que a gente pode pensar um pouco a diferença das pessoas, né? Cada um de nós tem características de personalidade que são originais, que vão vir no nascimento com a gente. E o que vai impactar também na diferença, ou quem nós somos no mundo, né? Tem o contato e o cuidado que a gente teve com os nossos cuidadores, pais ou cuidadores primeiros, né? E o ambiente onde a gente está inserido. Então, essa combinação, ela vai dar uma forma de lidar com o mundo, que eu vou melhorar com o tempo, a partir das experiências que eu vou tendo, né? E aí a gente pode pensar assim, nossa, mas aí se a pessoa teve uma mãe difícil, um pai difícil, vai ficar horrível para ela? Não necessariamente, porque assim, o ser humano tem uma habilidade que é de também tentar buscar numa pessoa cuidadora uma fonte de afeto. Porque embora a gente tenha diferenças muito grandes, tem uma coisa que todo mundo é igual, é que via de regra todo mundo quer ser amado. Então, a gente também procura isso. E a gente pode dizer que quem tem uma dificuldade na vida, se tiver recursos, aquela dificuldade, inclusive, vai ajudar a pessoa a ser uma pessoa melhor, porque assim ela vai ter que superar uma coisa que outra não precisou, né? E quando fala do teu filho, assim, das diferenças de quem demonstra o sofrimento ou não, a gente acha que é mais coerente emocionalmente quando acontece uma coisa ruim que a pessoa fique triste. Porque daí, assim, é quase que tu não faz uma sobrecarga, né? Mas talvez o teu filho realmente não se importe com aquilo. E não é porque ele, né, não tem a capacidade de sofrer. Então, também a gente é muito particular de cada um, né? Até acalanta o coração, né? Porque às vezes a gente fica querendo se preocupar com coisas que nem existem, né? E eu falo disso, eu dei um exemplo lá de casa, mas conheço inúmeras pessoas que reagem de forma muito exagerada a situações que poderiam ser simples e outras que são neutras, não tem sentimento, acontece um luto na família, a pessoa toca a vida e você fica estranhando a reação das pessoas, né? E aí eu falo até um pouco de mim, porque eu sou muito emotiva para tudo.
para muita alegria, muita tristeza, muita raiva. E eu tive que, ao longo das minhas terapias, aprender a acalmar um pouco, né? Até há uma expressão que diz que é uma acho que é um sintoma, né? Que é a supervalorização vou até dizer dos problemas, mas também dos projetos, que eu fico muito eufórica quando eu estou feliz, né? E essa não compreensão do mundo lá fora para comigo, do porquê que eu ficava tão feliz se era uma coisa boba, aconteceu muito ao longo da minha vida. Então, eu tenho uma admiração muito grande pelo profissional terapeuta, porque ele meio que me ensinou a controlar essas emoções, entendeu? E eu acho que tem muita gente por aí com emoções descontroladas e que a gente encontra no trânsito e a pessoa tem uma reação muito exagerada. Ou alguém fica triste e aí fica muito triste. E aí eu me questiono. Essas pessoas tinham que conhecer o profissional terapeuta, o profissional psicólogo, né? Porque as vidas da gente são transformadas por meio de uma terapia. Entendeu? Ali você deixa o que você quer deixar e aí você consegue vivenciar fora do consultório as coisas com mais centralidade, né? Mas, por exemplo, quando tu fala da tua intensidade, porque eu acho que isso é uma coisa importante na emoção, a intensidade, a frequência, assim, né? A gente poder também se conhecendo. Eu digo, no consultório, às vezes a gente tira foto daquele momento para a gente poder usar depois em algum momento para ver como é que a pessoa segue, né? Cuidando da sua vida. Mas pelo menos tu fica intensamente triste, mas fica intensamente feliz. Pior é quando a gente fica intensamente triste, mas não consegue também saborear da felicidade, né? Exato. O ideal, quando a gente pensa em termos de emoções, é que a gente não esteja nos extremos, porque os extremos eles são mais perigosos, eles são mais sofridos, assim. Sim. E até o que é bom, quando é demais, às vezes não é bom. Então, assim, a gente poder equilibrar, o equilíbrio é uma palavra para muitas coisas muito importante, né? De a gente poder entender, então, por que essa tamanha excitação, ou daí poder aprender a lidar com ela quando vem, né? Às vezes, eu acho importante no consultório que o paciente tente quantificar o que ele está sentindo para a gente poder saber do que ele está falando. Às vezes eu digo assim, tá, se tu pudesse pensar essa tua tristeza de 0 a 10, ele vai dizer assim, é 1000. Bom, eu sei que aquilo é um monte, né? E aí a gente pode ver como é que a gente lida. Porque dependendo da intensidade, a gente precisa ver o que mais a gente pode fazer para ajudar, né? A gente está num tempo que as pessoas usam muita medicação. Só que às vezes a gente precisa medicar e ajudar, né? Eu trabalho como psiquiatra aqui, que também, quando necessário, me ajuda para evitar um sofrimento que seja demasiado e que cause uma exaustão e que me impeça de tocar minha vida da melhor forma, né? Então, a gente tem que ir avaliando caso a caso, assim. E, Vanessa, quando você fala de tristeza, hoje existe uma recorrência muito grande em relação à depressão e ansiedade em consultório, ou os temas são os mais diversos, assim? E quando você fala de psiquiatria, você também trabalha a esquizofrenia, bipolaridade, ou é mais por essas duas que eu te falei a princípio, porque está mais comum, digamos assim, né? Está mais em evidência. Como é que está a depressão, os números da depressão e da ansiedade no consultório? Assim, no meu consultório, particularmente, eu não trabalho com pacientes, assim, com uma condição mais delicada, assim, né, de esquizofrenia, ou que, de qualquer maneira, eu acho o diagnóstico um pouco complicado, porque o que eu acredito, Fabiola, é que todo mundo tem uma parte louca dentro da cabeça, né, assim, não dá para dizer assim, ele é o esquizofrênico e nós somos os normais. Eu acho normal uma palavra horrível. E eu acho que a gente tem uma parte louca na cabeça e que não necessariamente ela é ruim, porque ela também nos ajuda a ser mais criativos. O que eu acho que a gente tem que cuidar é que essa parte louca ela não seja maior da parte não louca e que essa parte não louca nos ajude a cuidar desta parte louca. Mas, assim, dizer que a gente tem os doentes, os saudáveis, os normais, os loucos, é uma coisa delicada. Mas, assim, acho que no consultório, para mim, pela minha experiência, a gente trabalha muito mais com a coisa da tristeza, da ansiedade, da insatisfação pela vida, né? Porque a vida tem um ritmo. E a ideia é que a vida vá acontecendo. Às vezes a pessoa chega no consultório, principalmente de um analista, para um exercício de autoconhecimento. Mas, pela minha experiência, quando o paciente senta na cadeira, ele está sofrendo. As pessoas podem querer fazer terapia, mas normalmente elas chegam na terapia na hora que elas estão com dor, né? E aí a gente vai cuidar desta dor. Então, a gente tem
de tudo, assim, no consultório, mas basicamente a ansiedade e depressão são características que aparecem, sim, mas eu diria assim, é mais sintomas depressivos do que pacientes deprimidos, porque também quando o paciente está muito deprimido, ele tem até dificuldade de chegar, e aí normalmente ele vem trazido por alguém. Porque se a gente está falando que sofrimento é importante, tristeza é importante, depressão é outra coisa, né? E a gente no consultório, por exemplo, vai avaliar. Às vezes o paciente pode até dizer assim, eu tenho vontade de morrer. O que a família, as pessoas que estão próximas têm uma tendência a dizer assim, mas não fala isso, vai dar tudo certo, olha aqui, a gente está aqui, olha, tu tem os filhos, teus filhos te amam, ou sei lá, coisas boas que a pessoa tem na vida. Aí esse paciente, por exemplo, é um paciente que precisaria vir para um lugar neutro onde ele pudesse falar sobre isso, né? E aí a gente está falando de um caso de depressão, e aí se o paciente chega no consultório e diz assim, eu quero morrer, eu vou dizer assim, vamos conversar sobre isso, me conta mais, né? E eu vou querer saber do que ele está falando. Na maioria das vezes, a pessoa não quer morrer, ela quer acabar com o sofrimento. Mas, às vezes, ela tem um plano. Às vezes, ela pensa que ela pode tomar uma medicação, que ela tem uma arma em casa, ou que ela mora no 13º andar, e aí acende um alerta para a gente. Quando acende esse alerta, daí a gente começa a investigar outras coisas, né? O que faria essa pessoa se manter viva, por exemplo? Ela tem os filhos que ela tem que cuidar, ela tem um animalzinho que ela ama e não vai deixar, a mãe está doente. A gente tem uma combinação de sigilo total com os pacientes, mas existe uma exceção que é no caso de algum paciente tem algum risco, né? E aí a gente vai combinar com o paciente que nesse momento ele está precisando de cuidado e talvez ele não esteja podendo se cuidar sozinho, e pede para que ele escolha alguém com quem a gente vai conversar, né? Porque essa pessoa precisa de atenção. Se ela não está no psiquiatra, a gente vai encaminhar. Se ela está no psiquiatra, a gente vai tentar conversar para ajustar a medicação, né? Para poder ajudar nesse momento de uma crise maior, né? Vanessa, e se eu tiver uma pessoa que eu consiga minimamente desconfiar que há um problema? Como é que eu consigo identificar esses sinais de que a pessoa precisa de ajuda? A gente antes tinha falado do ritmo que a pessoa toca a vida, né? Quando a gente percebe que essa pessoa está tendo dificuldade de fazer as atividades rotineiras, que ela está não tendo mais satisfação nas coisas que faz, que ela está com uma alteração de humor importante, ou de desânimo, ou de irritação, né? Toda mudança que a gente vai percebendo, né? E principalmente eu acho que o ponto é assim, isso está impedindo a pessoa de tocar a vida dela, porque quando isso começa a impedir, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Eu acho que esse é o nosso termômetro, assim. Às vezes a pessoa pode estar triste, pode estar chateada, mas uma coisa importante também de pensar é se teve algum fator desencadeante. Porque se teve, faz sentido ela não estar legal. Agora, se não teve, a gente fica atento também. E às vezes não teve aqui, mas teve lá e a pessoa fez de conta que estava bem, só que agora ela chegou no limite, né, da capacidade dela de suportar. Aí a gente tem que buscar um atendimento profissional, né, quando a pessoa está perto da gente com essa dor. Eu acho que é muito importante as pessoas que estão perto e que conhecem os hábitos, né, da pessoa identificarem isso e buscarem ajuda, porque quando a pessoa está muito mal, ela tem dificuldade de chegar até um consultório, né? De pedir para alguém, né, para ajudar. Porque tem pessoas que não conseguem mais ir trabalhar, não querem mais sair da cama, não conseguem nem tomar banho, né? Perderam total a ideia de cuidado, assim, não há nem mais satisfação com a vida. E uma coisa que eu acho importante a gente falar também, que é assim, uma coisa é a vida não ter graça, mas fica mais complicado ainda quando a gente pensa que a pessoa não tem graça. Quando a pessoa passa a não dar valor para si mesma, aí ela está numa situação de risco, de vulnerabilidade grande, né? Porque quando a vida não tem graça, é normalmente porque aconteceu alguma coisa e ela queria a vida de volta dela. Mas quando a pessoa passa a deixar de ter graça em si, aí ela pode estar correndo um risco de realmente querer romper com aquilo, né? É bem complexo esse assunto, porque hoje em dia muita gente fala assim, eu tô ansioso, eu tô depressivo, tô em depressão. E não entende a gravidade que é dizer uma frase dessa em voz alta. Eu não posso dizer que eu tô em depressão, porque existem, como você bem falou, um extremo, né? A pessoa já tá assim num momento em que ela não tem forças para tomar banho, se arrumar, se levantar, fazer as coisas que ela fazia. Então, tem que ter muito cuidado e um olhar atento de quem ama para essas pessoas que podem já estar... na nutrição, tá? Eu vou falar um pouquinho assim, até da minha área para
somar com o que você está dizendo. Na minha área, existem dietas específicas, dietoterapia, para pacientes em depressão. E eles estão muito focados em aumento da serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade. E é produzido 90% no intestino. Então, por isso que a alimentação é tão importante para pacientes que têm depressão, porque se isso for seguido certinho, assim, o plano alimentar, eu posso tirar esse paciente da depressão, inclusive, dependendo do estágio, sem precisar de medicação. Então, só o fato de ir ao sol, né, ficar um pouquinho ali para poder produzir vitamina D3, já ajuda bastante, né? Fazer aterramento, hoje em dia fala-se muito de bioreiki, que é a modalidade de você ter contato com a natureza, colocar os pés no chão, brincar com um cachorro, você troca íons negativos. Então, você aumenta a dopamina e serotonina. E aí você fica mais animado, mais feliz. Então, eu acho que sim, a terapia é muito importante, mas a nutrição também. E hoje há uma oferta muito grande de alimentos que não fazem bem para a saúde, que não nutre de verdade, né? E aí, baseado nisso, uma equipe multidisciplinar para atender esse paciente é muito importante. E aqui estou com uma coisa que eu fiquei pensando, né, de que a gente tem pilares que são importantes e eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre isso, porque o que uma pessoa que não faz terapia, né, poderia fazer para se cuidar? Porque terapia é só uma possibilidade, né, mas assim, tanta gente não faz terapia e precisa de cuidado, né, e o cuidado não está só num consultório. Então, acho que tu estava falando disso e eu me lembrei de um pilar, né, porque se a gente pensar nesse pilar corpo, alimentação, exercício, movimento, contato com a natureza, né? A busca, assim, da tua... Vai abraçar uma árvore, vai caminhar numa praça, né? Isso tudo tem uma força... Nossa, é enorme. fundamental, né? Assim, é um pilar de cuidado, assim, a gente poder ver o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, né? Aquela máxima que vocês falam, né? Do desembale menos e descasque mais, assim, se a gente puder... E não tem nada a ver com uma questão estética, mas, assim, olha só da qualidade do que eu estou colocando para dentro de mim. O meu corpo é minha casa. Então, se eu não puder cuidar disso, se a gente fosse pensar, né, no pilar como uma poupança, assim, se eu pudesse fazer uma poupança de massa, né, massa muscular para o futuro, para que eu possa fazer minhas compras no supermercado, para que eu possa caminhar e fazer as minhas coisas, porque isso vai afetar totalmente na minha saúde mental. Se eu não tiver o meu corpo funcionando bem, não tenho que funcione. Então, esse é um pilar fundamental e importante. Um outro pilar que talvez seja o mais óbvio é a questão para uma segurança, a gente pensar numa segurança financeira, né? A gente precisa, no presente, trabalhar para cuidar que no futuro a gente tenha condições de ter um mínimo de segurança, de possibilidade de consumo para algumas coisas que são muito necessárias. E tem 3 outros pilares que eu acho que são muito importantes também. Um deles é o de vínculos. A gente tem que investir em vínculos de qualidade, não precisa ter quantidade. A Ana Cláudia Quintana Arantes, ela trabalha com a cultura do cuidado e ela diz que a gente precisaria ter pelo menos 2 pessoas que a gente pudesse ligar de madrugada com uma situação se a gente não estivesse bem. E é claro que a gente também precisa ser uma pessoa que pelo menos 2 pessoas possam nos ligar de madrugada se precisem, né? Então, a gente contar com pessoas que tenham essa continência, que tenham esse cuidado, é muito importante, inclusive para a gente poder ficar só. Porque, assim, o sentimento de solidão, ele é mas, assim, outra coisa é tu tá bem contigo se tu sabe que tu pode contar com o outro. Porque também é importante a gente ser capaz de ficar só, né? E aí a gente tem o pilar dos sonhos, que eu acho que é fundamental a gente ter um propósito na vida, a gente ter alguma coisa que nos mova, alguma coisa que nos faça sentido, e isso pode ser projetos grandes, mas preferencialmente projetos pequenos que sejam mais fáceis de a gente realizar. Eu quero tocar um instrumento, eu quero aprender a cozinhar, eu quero fazer crochê, eu quero fazer um trabalho voluntário. Tantas possibilidades que a gente tem, né? A gente é movido pelos nossos sonhos e isso é importante que a gente tenha. E o último pilar fundamental também é a nossa espiritualidade, né? A nossa fé. Não necessariamente uma religião. Pode ser que tu encontre isso na religião, mas a ideia é alguma coisa que possa ser um porto seguro no momento de dor, alguma coisa que te faça também sentido, né? E aí cada um vai escolher o que lhe ajuda, né? Mas acho que esses pilares, assim, o de corpo e mente, de vínculos, de sonhos, de fé, são fundamentais. Essa questão dos vínculos, né? Hoje em dia as pessoas estão cada vez mais optando por estarem só.
e adotando animaizinhos e no máximo casa, mas não tem filhos, e assim as famílias vão diminuindo. E eu sou de uma família gigantesca, que quando se reuniam juntava 40 pessoas numa varanda para fazer um churrasco. E eu morando aqui no Sul, eu sinto muita falta da minha família. Claro, alguns já faleceram, outros se mudaram para outros países, né? Então, é uma utopia eu achar que vai hoje, por exemplo, se eu for a Natal, reunir os 40, que não vai acontecer, né? Mas sinto falta dos tios, né? Dos primos. E você falou de saúde mental. Eu senti isso na pandemia, né? Eu percebi que a minha saúde mental ela ficou um pouco fragilizada, porque eu me sentia muito só, né? E quando você fala assim de solidão, e aí acrescenta falando que é importante nós ficarmos só. Qual seria essa vital diferença, assim? Porque eu posso estar em casa, mas eu estou com o recurso de um telefone celular ou de uma televisão, eu consigo ficar sozinho e abrir a boca para dizer, eu consigo ficar só. Mas fique sem o celular, sem a TV, só com o livro e talvez a cozinha para fazer uma comida, mas sozinho. São poucos que conseguem, talvez, né? Hoje foi uma tortura isso. Né? Tira o celular, te deixa num lugar assim. Pode ser uma ilha paradisíaca. Eu acho que muita gente não vai. Só, né? Isso é estar sozinho com si. Inclusive com as coisas ruins que nós temos, né? Porque eu acho que quando a gente fica só, a gente começa a estar com os nossos defeitos, né? E com as nossas limitações. Eu acho que a vida é muito mais rica quando a gente está com as pessoas, né? Assim, eu acho que é muito bacana tu sociabilizar, estar integrado em um círculo de pessoas que sejam queridas e que eu acho muito mais enriquecedor. Mas eu acho que é importante a gente ser capaz de estar bem só para estar bem com o outro também, porque também a gente não pode botar toda a expectativa no que o outro nos traz, né? A gente também tem que poder ser capaz de ficar bem. Eu acho que o celular hoje é uma grande muleta, né? Antigamente a gente tinha um exercício que era assim, a gente tinha tédio. Assim, eu não sei como é que tu lembra da tua infância, mas assim, eu tinha tédio, daí a gente imaginava alguma coisa, daí a gente ia brincar. Daí a gente tinha tédio, imaginava e brincava. Hoje em dia, o tédio, ele sumiu, né? Porque, assim, as crianças estão todo o tempo ali com o celular na mão e, assim, é o prazer imediato e que interfere numa questão cerebral, inclusive, né? Porque se isso é prejudicial para o adulto, na quantidade de tempo, né? E não que não possa ser um entretenimento, é delicioso ficar ali perdendo um tempinho na internet, mas, assim... A gente sempre ainda tem que tentar priorizar as questões presenciais, né? Porque é o presencial que trabalha o vínculo, que te dê suporte no futuro. No fim das contas, o que é de rede social é muito superficial, né? Tá ali, mas tá ali falso, né? Porque não é teu, tu não consegue uma ajuda emocional numa rede social, né? Não é esse tipo de amigo que vai te dar uma sustentação no momento difícil, né? Eu vou até criar uma polêmica aqui, porque recentemente eu li sobre nomofobia, que é o medo de ficar sem o telefone celular e sem as redes sociais. Se você que está em casa, no carro ou no trabalho e tem medo do celular descarregar e você está na rua, já liga um alerta, porque o celular descarregar e você ter medo porque está com o celular descarregado, isso não é tão... Vou usar a palavra normal, mas nem sei se é essa termologia, né? E aí tem um movimento contrário agora, que são pessoas que estão optando por não terem a rede social. Inclusive, os números mostram que 56% da população brasileira tem rede social. Ou seja, nós temos 44 ainda sem rede social. Então, onde estão essas pessoas? É muita gente ainda sem rede social. Então, dá para viver sem rede social, dá para socializar sem rede social. Só que as pessoas acham que não, pelo menos as que eu conheço, não conseguem mais, né? Elas estão no restaurante com o telefone tirando foto do prato, enfim. Eu dei uma desacelerada grande depois das enchentes, porque estava me fazendo muito mal ficar vendo as fotos e os vídeos. E eu percebi que eu estava ficando para baixo, sabe? E eu cancelei meu Facebook e tirei todas as notificações dos apps de rede social, inclusive o WhatsApp. Então, se você me conhece, me manda um WhatsApp, vai ter que me ligar se for urgente, porque eu não consigo ver mais. Tava me fazendo mal aquele acender de celular do meu lado. E aí eu trouxe esse assunto, né? Porque
A gente tem aqui, ó, quais práticas diárias nós podemos ter para a gente não ficar tão ansioso, não ficar deprimido, porque a rede social ela faz isso um pouco com a gente vê a vida do outro e se compara. E não é bom, né? É que antigamente a gente tinha aquela frase que dizia, né, que a grama do vizinho era mais bonita, e assim, na rede social a gente tem isso potencializado, né? E claro, as pessoas mostram só o que é bonito, e eu nem acho que elas têm que mostrar outra coisa na internet. Mas a gente, enquanto adulto, tem que saber de que aquilo é só uma parte, né? Uhum. E que a gente também poderia postar alguma coisa assim, e isso não significaria que a nossa vida estivesse 100% bem, né? Mas quando tu fala desses números, né, até me chama atenção e eu acho legal de a gente pensar que tem tanta gente ainda não tem, mas na minha bolha, por exemplo, eu vejo Isso. que as pessoas têm, né? E tem muita dificuldade de abrir mão disso. Então, eu acho que o que a gente pode fazer vai na linha do que a gente estava falando, assim, do equilíbrio e da diversidade, assim, a gente tentar colocar um maior número de atividades possíveis no nosso dia a dia. Quando a gente pensa em criança, eu acho que, por exemplo, investir em exercício físico, né, atividades coletivas, onde a criança vai ganhar, vai perder, vai ter que lidar com muitas emoções, né, vai se divertir junto com amigos, assim, vai suar, né, vai exercitar o corpo, vai exercitar a mente. Eu acho que a ideia do contato com a natureza, né, da nossa união com o universo, assim, eu acho que é uma coisa bacana, assim, colocar o pé na terra, né, caminhar, ter acesso à natureza dentro do que a gente pode. Eu acho que é algo que nos salva, assim, né, de sucumbir a essa questão tecnológica. E eu acho que a tecnologia trouxe muita coisa boa, assim, porque eu também tenho filhos, né, pequenos, ou agora adolescentes, e existe uma quantidade, inclusive, de profissões novas que a gente não tinha acesso e que eles têm. Então, a tecnologia tem um lado muito bacana e hoje existe para eles uma alternativa que para a gente nem existia, né, que é de trabalhar com redes, que é de fazer coisas que são novas e que talvez a gente nem entenda, a gente tem essa dificuldade de se comunicar com eles, porque eles estão num universo novo também, né? Esse cuidado eu acho que está começando a existir, porque esse ano foi proibido o uso de celular na sala de aula dos meus filhos, na escola. Coisa que não tinha, né? Eu acho que os últimos 4, 5 anos eles podiam ficar assistindo a aula e mexendo no celular. E aí o professor deu um feedback para os pais na reunião de pais, dizendo que muitos alunos tinham dito, nossa, pela primeira vez eu escutei o professor. Uhum. Porque eles já estavam tão desconectados com o que estava acontecendo no mundo real, que eles assistiam uma aula sem prestar atenção, porque estava ali no Instagram, no WhatsApp, né? E essa questão também do site GPT, eu nem sei se pode falar esses nomes aqui, mas eu estou falando, porque são ferramentas que tira do jovem a busca pelo conhecimento. Porque na nossa época, eu vou falar da minha assim mais especificamente, eu fazia trabalhos na biblioteca, lendo 3, 4 livros do mesmo tema, e depois passava um resumo para uma folha de papel pautado para poder entregar para o professor. Hoje você tem sites que sua pesquisa ela se reduz assim a 10 minutos, se você for rápido em fazer pesquisa, né? Coisa que a gente levava horas para fazer. Então, sim, a gente aprendia mais antigamente, né? Hoje o jovem ele tem que ter um esforço maior para poder assimilar um conteúdo. As distrações, elas estão maiores, né? E Vanessa, quando a gente fala um pouquinho assim sobre essa questão de internações em relação à ansiedade, né? Pessoas realmente diagnosticadas com TAG, né? Com transtornos significativos. Você faz uma associação a esse uso de rede social e internet? Você acredita, né? Ou já tem embasamento científico para acreditar? Eu acho que não tem estudo suficiente ainda, mas que a nova geração ela pode ter alguns problemas por conta do uso de tela, por exemplo. E quando tu estava falando assim do exemplo do teu filho, né? Eu acho que é muito difícil para eles largarem o prazer imediato sem algum tipo de restrição que venha do adulto, da escola, né? Mas eu acho que eles se sentem aliviados, porque se eles estão com aquilo na mão, parece que aquilo está chamando o tempo todo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de diagnósticos de ansiedade, a gente tem hoje medicação em crianças e a gente tem muitos diagnósticos de crianças com ansiedade, né?
ou ansiedade, ou características depressivas. E eu acho que também tem uma realidade que nunca se fez tanto diagnóstico como antigamente. Acho que as crianças, elas estão num centro de atenção. Antigamente a criança ficava lá, né? Hoje as crianças são mini adultos, assim, tem uma agenda super complexa com um monte de coisa, tem um acesso à formação, então, e também vão nos médicos, e aí tem toda uma preocupação e tem um aumento diagnóstico. Mas antes falou da pandemia, que eu acho que, para além de tudo isso que a gente está falando da tecnologia, eu acho que a gente não pode esquecer que a gente viveu uma pandemia pouquinho tempo atrás, e isso tem um impacto até hoje na vida das crianças, né? As crianças, via de regra, elas lidavam com essas questões da morte como uma fantasia. Só que, assim, a gente teve toda essa imensidão, né, de mortes, assim, de ameaça à vida concreta e real, muito presente. Então, assim, o impacto que a gente teve, essas crianças, elas foram retiradas da sua vida normal e elas foram colocadas em casa, e isso também intensificou essa relação com o aparelho celular, né? Porque aí os amiguinhos estavam no celular e muito da vida que se pôde viver nesses 2 anos de reclusão tem a ver com a possibilidade da tecnologia, né? Então, eu acho que intensificou muito o uso e os impactos do uso, né? Então, você acha que o diagnóstico ele aumentou pelo acesso que nós temos hoje à informação, e aí as pessoas buscam os profissionais? Eu falo isso porque, assim, eu conheço pessoas autistas que foram diagnosticadas de forma tardia, porque não existia esse conhecimento dos pais, não que a medicina não já tivesse descoberto o transtorno. E a ansiedade tem o pilar das pessoas estarem mais ansiosas porque usam as redes sociais, mas também pode ser que as pessoas que usam as redes sociais estão começando a desconfiar que possam ter ansiedade e indo buscar os profissionais. Acaba tendo, talvez, diagnósticos errados. O que tu acha sobre isso? Assim, porque isso é uma certa preocupação. Eu falo porque existem ferramentas para você minimizar a ansiedade sem precisar da medicação ou do psiquiatra acompanhando, entendeu? A terapia é uma delas. É que eu acho assim, por exemplo, quando eu estudei na psicologia, eu me formei em 97, né? Mas pra gente o autismo era alguma coisa muito limitante e muito, assim, impactante. Assim, o autista era alguém que não podia se relacionar com a realidade da normalidade, bem entre aspas, né? Hoje em dia, o diagnóstico de autismo, ele está muito ampliado. Então, assim, características autistas, daí eu tenho um espectro, está considerado no espectro autista, né? Então, assim, teve uma amplitude de diagnóstico, e então tem pessoas que tocam uma vida relativamente normal, mas têm as suas dificuldades por características do espectro autista, né? E a ansiedade, eu acho que também está mais ou menos no mesmo caminho, porque o que acontece se tu vai num psiquiatra, um psiquiatra tem um livro de transtornos e tem X requisitos para qualquer transtorno, e tu não precisa atender todos os requisitos. Se tu tiver 10 daqueles, tu está considerado dentro de algum aspecto de algum transtorno. Se a gente for pensar assim, talvez todo mundo que vá num psiquiatra e comece a dizer o que está sentindo num ambiente tenso, estressante do dia a dia, vá sair com um diagnóstico e talvez uma medicação. Então, eu acho que tem uma super dimensão diagnóstica. Eu acho que também tem uma dificuldade das pessoas de tolerarem a frustração, de lidar com seus problemas. Então, vão buscar um psiquiatra e vão buscar uma medicação de alívio, né? A resposta, eu acho que é interessante, porque pelo que eu acompanho no consultório, às vezes a resposta ela é tranquilizante. Assim, eu não sabia o que eu tinha, agora eu sei, então agora eu sei como me cuidar. Pode funcionar bem, mas também pode funcionar ruim na medida de que se eu tenho um diagnóstico, parece que eu tenho um rótulo e daí eu sou aquilo. Eu gosto mais de pensar que a gente está assim e que a gente possa reavaliar, né? Assim, se cuidando melhor, fazendo terapia ou não fazendo, e se olhando e cuidando dessa coisa muito mais global de corpo, de hábitos, de vínculos, que a gente possa, então, daqui a pouco reavaliar se a gente é mesmo. Porque ser alguma coisa que a gente não possa mais mudar, eu acho que mais desqualifica a vida do que ajuda, né? Sim. E esses diagnósticos, autismo, TDAH, depressão, ansiedade, as pessoas, assim, têm que se aprofundar para poder ter certeza absoluta que tem, porque é um transtorno, tem algumas
como você bem falou, né? Quando eu tenho um transtorno e eu não faço tratamento, eu atrapalho a minha vida. Então, se eu começo a ter características que estão atrapalhando minha vida social, minha vida no trabalho, se eu saio muito de emprego, se eu troco muito de relacionamento, aí sim eu tenho que procurar um profissional. Mas às vezes a pessoa, eu escolho muito a minha comida. Eu tenho seletividade alimentar, então eu sou autista. Não. Tem muito mais característica que isso, e aí esse profissional, que pode ser o psicólogo ou o neurologista ou o psiquiatra, tem que passar um tempo clinicando essa pessoa, porque é um diagnóstico clínico, né? Para poder ter certeza. Isso leva um pouco de tempo, né? Bom, enfim, eu queria, ir já caminhando para o final, mas queria conhecer um pouquinho melhor a Vanessa, porque eu sei que você faz um trabalho voluntário muito bonito. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Tanto a parte dos livros quanto lá na IMAMA, né? Bom, eu sou voluntária do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul desde 2009, né? Aconteceu na minha transição quando eu voltei para o Brasil, então estava com algum tempo e queria trabalhar em alguma instituição voluntariamente. Procurei o IMAMA. No início eu comecei a trabalhar com voluntários, treinamentos de voluntários. A gente fez um treinamento também para agentes da comunidade da prefeitura, que vão até as comunidades mais carentes para dar informações a respeito de saúde. Foi muito legal. Depois eu fui migrando na instituição, né? Hoje, junto com mais 3 colegas, nós fazemos parte lá do núcleo de psicologia do IMAMA. Tem uma psicóloga hoje que foi uma estagiária há anos atrás, e nós temos estagiários lá, né? Então a gente coordena esses estagiários, que são estudantes de psicologia, fazendo o último estágio, que é de psicologia clínica. E no IMAMA a gente tem, então, acolhimento para qualquer pessoa que chegue da comunidade lá, tanto para paciente quanto para familiar ou cuidador. A gente tem um acolhimento que leva algumas sessões, e aí a profissional do núcleo vai ajudar a encaminhar esse paciente para as outras possibilidades dentro da instituição. A gente tem acompanhamento nutricional, a gente tem um banco de perucas lá, né, para os pacientes que precisam e podem pegar de empréstimo. A gente tem consultoria jurídica, atendimento psicológico também, porque as estagiárias também fazem psicoterapia, né? E a gente supervisiona essas atividades, e é uma instituição muito séria, que eu acredito, estou desde 2009 lá. E o nosso trabalho básico é de informação, né? Porque assim, o câncer de mama é um câncer que, descoberto com o tempo, ele tem 95% de chance de cura. Isso é muito alto. Sim. Mas a gente precisa ajudar que essas mulheres entendam que precisam procurar ajuda e acompanhar a sua saúde, né? A saúde feminina. E quando eu procurei o IMAMA, eu acho que eu não tinha a noção do impacto de um trabalho voluntário, assim, né? Eu sabia que eu queria dar, mas eu não sabia o que eu ia receber, né? E o que me faz estar lá hoje ainda é porque a gente recebe muito, né? A gente tem as necessidades básicas da gente na vida, mas assim, o trabalho voluntário está dentro de uma nobre necessidade, que é a necessidade de realização. Então, a gente, trabalhando, tem um retorno muito positivo, assim, das pessoas que a gente acompanha, né, dentro da comunidade, dentro da instituição. E para a gente também é um prazer poder também estar acompanhando as estudantes de psicologia, né? Então, assim, é um frescor para quem já está muito tempo formado, assim, poder pensar as questões. Assim, eu sou totalmente favorável à ignorância que a gente pode manter, né? Para a gente estar sempre aprendendo, assim, a gente sempre como aprendiz da vida, né? Então, eu acho que as pessoas deveriam escolher algum lugar que elas pudessem dar um pouquinho de si e receber tanto em troca. Eu concordo com você em 100%. Até nesse momento agora de enchente, nós, né? Eu acho que eu não conheço ninguém que não ajudou voluntariamente. De todo mundo que eu conheço aqui em Porto Alegre, alguém fez alguma coisa. E foi um sentimento coletivo de propósito, de ajudar o outro, apesar da dor, né? Eu acho que o que motivava todo mundo era essa troca com o próximo, né? Olhar no olho do outro, segurar na mão do outro, fazer algo e ir embora e não querer nada em troca. Se a gente for um pouquinho espiritualizado, como você também colocou a questão dos pilares, entra um pouco na espiritualidade essa questão do voluntariado. Qual o sentido que a gente está aqui nesse planeta? Para conquistar bens materiais? Certamente que não, né? Se a gente vai embora e fica tudo. Então, o que a gente pode fazer? Fazer bem para o outro,
E eu também acho que uma segunda missão de todos nós é o autoconhecimento. Por isso que a profissão de terapia ela é tão interessante, porque se você precisa se autoconhecer, né? Se você precisa melhorar como ser humano, qual é o melhor profissional para te ajudar a fazer isso? É o analista, né? É o terapeuta. E então, eu acredito sim que espiritualmente, tanto o voluntariado quanto o autoconhecimento são os nossos grandes objetivos como seres humanos, né? Eu concordo plenamente que assim eu me sinto uma privilegiada porque para além de viver a minha vida eu posso acompanhar tantas vidas que passam no consultório, né? E os pacientes vêm para ficar um tempo com a gente. A ideia é que a gente possa ajudar eles a conversarem com eles próprios para eles saírem dali, né? Continuando a cuidar de si. E eu acho que o mais importante é a gente sempre manter vivo o nosso interesse no próximo, né? Porque, claro, a gente, enquanto terapeutas, a gente tem esse privilégio de ter no consultório o nosso trabalho. Mas em qualquer lugar, se eu tenho interesse pelo outro, eu posso aprender tanto, né? Eu acho que as pessoas são como livros que a gente pode também acompanhar e ajudar e ser ajudado, né? Porque assim, quando eu estou acompanhando a vida de alguém, eu também paro para pensar na forma como eu vivo, né? E acho que isso é de uma ajuda importante. E nos dias atuais em que as pessoas não têm mais a escuta ativa, né? Eu falo porque, sei lá, a vida corrida faz a gente passar pelo outro, assim, de forma sem se concentrar, né? E aí eu tô na fila do supermercado, posso começar a conversar com alguém, tô na fila do banco, tô no restaurante, um sorriso pro rapaz que passou o limpa-vidros no retrovisor lá do meu carro, enfim. E aí, essa troca, por menor que seja, pode fazer a diferença na vida de alguém. Já dizem, né? Basta um sorriso, às vezes. Se eu dou um sorriso para a menina aqui da portaria do prédio, e aí ela tá num dia ruim, eu posso ter um significado, né? Naquela e o sorriso atitude. É universal, né? Isso é uma coisa maravilhosa. E eu tô falando de sorriso, mais uma palavra, né? Um tempo, tudo. Vanessa, temas como esse que você trouxe me trazem muita alegria, porque não é à toa que eu fui para a área da nutrição comportamental. Assim que eu me formei, eu percebi que eu não queria trabalhar apenas com o emagrecimento, com aquele paciente que quer emagrecer porque está insatisfeito com o seu corpo. Eu queria entender por que ele estava insatisfeito com o seu corpo. É tanto que eu tenho pacientes com sobrepeso que estão com os marcadores super saudáveis, e eu converso com ele. Vamos manter, se você é feliz, né? Precisa só fazer escolhas saudáveis para você não ter problemas crônicos no futuro. Então, essa coisa da magreza não tem no meu consultório, porque eu quero ir para o lado mais da escuta, do comportamento, por que aquela pessoa come de forma mais acelerada, um volume maior, né? Então, por isso que eu falo tanto, com tanto carinho da parte de psicologia, terapia, psiquiatria também, né? Porque são profissionais da medicina que têm esse olhar para a mente, para os pensamentos, comportamentos. Então, parabéns pela carreira que você escolheu. Né? Muito obrigada. Parabéns pela suavidade com que você coloca tudo, né? Há muita sabedoria na sua fala. Eu admiro muito você, agora mais ainda. Conheci um pouquinho do seu lado profissional. Espero que o pessoal que está em casa também tenha gostado. Para encerrar, a gente pede sempre uma orientação literária ou um documentário, um filme, para essas estagiárias em psicologia que estão lhe assistindo agora, para as pessoas que pensam em fazer vestibular de psicologia, ou só para a pessoa leiga que quer entender um pouco mais. Tá, eu trouxe aqui então 2 dicas que eu acho que são boas para esse assunto que a gente está falando, né? Uma que é um livrinho que eu gosto muito, que é do Amos Oz, que se chama Como Curar um Fanático, porque é a história de Israel e da Palestina, e é muito interessante porque é como se fosse uma guerra onde os dois lados têm razão, e eu acho que serve para a gente ter muitas reflexões no nosso dia a dia nessa questão do universo que é o outro e como é que a gente lida com essa situação. Tem esse livrinho aqui que, se vocês colocarem zoom na internet, vocês conseguem ter acesso a ele virtualmente, né? Ele começa assim, com... Sabe o que é isso, Fabiola?
Tem uma ideia do que seria? O que tu apostaria? Olha, eu, como nutricionista, imaginei até a parte interna do intestino, mas não é, certamente. É um cabelo? Só. Não, é a crista de um galo. Um galo. Né? E assim, é um livrinho que vai ampliando a imagem, onde tu vai podendo ver assim o que o galo, que foi a nossa primeira imagem, ele vai ficando parte de um todo, né? De um cenário, né? De um cenário. Daí assim a gente vai rodando, então assim vai indo uma modificação importante em relação àquilo que a gente viu no início, né? Para a gente poder pensar assim, nossa, tem tanto para a gente descobrir, né? Às vezes a gente enxerga só um pedacinho da coisa e a gente acha que é a coisa. Então, assim, no trabalho psicanalítico e de terapia, tem muita coisa de observa primeiro, explora o que está se passando para depois chegar a uma conclusão, né? E ele é um livro interessante porque, no final das contas, a gente vai lá para o universo, né? Olha e ele só. pode ser lido de forma contrária também, né? Um pontinho do universo que vai chegar lá naquele galo. Então, eu acho que também serve para a gente pensar como é que a gente enxerga e como é que a gente tem que estar disponível para ver o todo, né? E em termos de filmes, eu indico divertidamente para todas as pessoas que não assistiram ainda, que eu acho que é uma forma lúdica de entender as emoções de forma bem séria, né? E quando a gente estava falando dessa questão toda tecnológica, eu acho que o Dilema nas Redes é bem interessante também, porque fala muito dessa questão de que o que acontece, né? E como é que foi todo esse processo e quem somos nós, assim, de que, bom, a gente pode até ser, de certa forma, manipulado, mas a gente tem que saber que a gente está ali e o que a gente quer usufruir da tecnologia, né? A gente tem que continuar no controle, não pode deixar os robôs nos controlar, né? Esses dias eu estava conversando com meu marido, e aí o que foi que a gente estava falando? Eu abri o Safari no celular e estava lá a pesquisa já. Eu tinha, não sei, acho que falei de bota, e aí já estava lá para eu começar a ver anúncios de bota. Então eu estranhei e disse a ele, eu disse, olha só, eu nem comecei a pesquisa e o Google já ouviu e já deixou meu celular pronto para eu continuar e fazer uma compra, né? Então, isso aí eu fico um pouco assustada, né? Às vezes eu deixo meu celular desligado ou no modo avião para ele não ficar me controlando no dia a dia, sabe? Porque eu quero ter o poder de escolher o que eu quero fazer num determinado momento. E as redes sociais, o algoritmo, né? Exemplo, Instagram. Eu faço uma pesquisa. Se eu curto uma foto, aquilo ali começa a aparecer outros anúncios e outras indicações, né? E aí eu deixo de abrir o leque de possibilidades para conhecer outras coisas. Eu fico só vendo a mesma coisa, entendeu? Isso é um pouco assustador, né? Então, por isso que a gente tem que voltar pro que nós falamos aqui, né? Deixar o celular de lado e ter contato com as outras pessoas, com familiares, amigos, com a pracinha, com o cachorrinho. Porque isso é que nutre a gente, tanto o corpo quanto a alma. Exatamente. Né? É interessante que parece que a gente tem que fazer um esforço para isso, mas nossa, né? Isso não deveria, não né? Não deveria, mas sem dúvida mesmo, fazendo esforço, se a gente conseguir superar esse obstáculo de abrir mão do virtual e ir para o presencial, a gente tem um enriquecimento da vida. Saúde, né? A gente tem saúde. Não tem como não ter saúde se você tiver com todos esses pilares muito bem equilibrados, e nós somos um ecossistema. O ambiente em que a gente está inserido, a alimentação que a gente escolhe para se alimentar, a atividade física que a gente faz, os amigos com quem a gente se relaciona, né? Já dizem os grandes sábios, nós somos reflexo das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Essas pessoas estão te ensinando o quê? Estão compartilhando o quê com você? Qual a música que ela escolhe? Qual o filme que ela assiste? Qual os assuntos que ela traz para uma roda de conversa, né? E aí é importante a gente parar um pouquinho e dar uma olhada assim. Ah, tá, beleza, eu estou escutando muita música que não é legal. Então, eu vou trocar meu repertório, entendeu? Os amigos com quem eu estou conversando estão falando muito uns dos outros, fazendo fofoca. Então, também vou trocar, né? Pra gente poder ter longevidade. Não é isso, Vanessa? Isso aí. Então, muito obrigada. Eu te agradeço. Foi um muito prazer bom conversar contigo. E vocês nem sabem os outros talentos que ela tem, mas vai ficar escondido aqui só entre a gente. Muito obrigada, gente, que ficou até o final. Né? A gente faz isso aqui com muito carinho. Né? A gente escolhe a dedo os assuntos, os temas, as pessoas. Porque
é uma forma voluntária, inclusive, de a gente levar o bem para o outro, né? Se eu estou levando um conhecimento interessante, certamente a gente vai transformar a vida de alguém ali em casa ou no escritório. Às vezes, uma palavra que nós dissermos aqui pode ser um gatilho para alguém mudar alguma área da sua vida, né? E pausar mais, né? Tentar não acelerar tanto, olhar para o pai, para a mãe, para o avô, para o filho, né? Eu acho que esse é o intuito do Pausa Saudável, tá bom? Até semana que vem, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.